Seja bem-vindo ao Arquibancada Tricolor. Você está acompanhando apenas um corte de um dos nossos programas. Aqui na descrição você tem um link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá uma força pra gente. Bom, o fim de semana aqui foi muito bom para nós. Primeiramente pelo nosso resultado e algumas combinações aí também. O Flamengo não ter vencido o Cuiabá, que era uma coisa que, na minha opinião, pelo que vinha rendendo o Flamengo, eu esperava que ganhasse, não ganhou, então deixa a gente ali até 4 pontos, se eu não me engano, do líder, né? O que é muito bom. E para você ver, né, Senna, você e Yara, é o seguinte: há mais ou menos uns 10 dias atrás, um pouquinho mais, numa quinta-feira, justamente nesse jogo contra o Criciúma, antes do jogo contra o Criciúma, a expectativa era bem baixa, né? Apreensão, desconfiança da torcida e tal. 10 dias se passaram, olha como que muda. Quando eu falo que o futebol, 10 dias, uma semana, um mês, é uma vida, o São Paulo veio me dar o exemplo do que eu digo, né? Para o positivo e para o negativo também. A gente espera que continue para o positivo, mas depois daquela derrota contra o Vasco, alguma coisa ali dentro do plantel, ali dentro do elenco, mudou. Primeiramente com a entrevista do Luiz Gustavo, tocando o dedo na ferida, que alguma coisa ali dentro não estava legal na questão de acomodação, na questão de a gente ganha qualquer hora e não é assim, né? Então você pega uma sequência que você espera resultados bem positivos, ele não acontece, e depois, numa sequência mais difícil, na minha opinião, mais difícil, que é Atlético fora, que historicamente é muito difícil, Red Bull Bragantino, historicamente também, sempre nos traz problemas, e a gente consegue aí 4 vitórias, que coloca numa situação muito boa no campeonato. E um outro aprendizado: se você o clube que quer conquistar alguma coisa importante, alguma coisa grande lá na frente, ele tem que correr riscos, né? E o que eu quero dizer com correr riscos? Não, vamos tirar o Lucas desse jogo, porque é contra o Cuiabá, a gente vai ganhar tranquilo. Não é assim. Futebol não é assim. Então você tem que correr alguns riscos do que ele está fazendo agora. Sempre colocando o que tem de melhor. Não jogou o Ferreira, não jogou o Caleri por suspensão. Senão estariam dentro de campo também. E um outro pequeno detalhe, falo pra cacete, hein? De manhã, hein? Falando pra caramba. É bom que a gente dorme aqui, não tem problema. Eu tô ainda carregando. Falando pra caramba. Sequência. Jogador de futebol precisa... Como que ele adquire ritmo? Com sequência. Certo, Ferreirinha? Certo, Luiz Gustavo? O que o Luiz Gustavo tá jogando é brincadeira, mano. E ele, pela experiência e tudo, e essa sequência, ele tá se encaixando de uma forma... Ele tá... Pro Alisson, ele tá o Pablo Maia. Dando liberdade pro Alisson, potencializando o jogo do Alisson. Então, é isso que melhorou nesses últimos dias aí, que faz com que a gente tenha esperança de coisas importantes acontecendo aí para frente. Não, sem dúvida, sem dúvida. E assim, animicamente, ajuda bastante, porque você ganha confiança, né? O time emendando uma boa sequência de vitórias com adversários difíceis, né? Porque a gente pegou Bahia, pegou Bragantino, que é um time embaçado aí também nesse meio de caminho. Ganha uma fora de casa contra o Atlético Paranaense, que também não é fácil, a gente tem uma vitória importante, né? E, ninguém fez uma sequência de 4 vitórias seguidas no campeonato, assim, pelo menos nas últimas rodadas. Então, você vê como que é a importância desses pontos aí num campeonato como o brasileiro, que tem essas sequências difíceis, né? A gente tem uma sequência que ela não é, assim... Vou até bater na madeira, porque geralmente eu falo assim, uma sequência que é boa, mas aí o São Paulo tem aquela vocação para complicar a gente, né? Só que a gente pega o Galo, que já tomou 3 ontem de novo, tomou 4 do Flamengo, tomou 4 do Palmeiras, toma 3 do Botafogo, 4 do Vitória. A gente tem que ganhar dos caras, pelo amor de Deus. A gente tem que tentar pelo menos fazer 1 e ganhar, né? Ainda empatou em 1-1 também com o Atlético Goianiense, né? Não vem bem. Ainda tem essa, tá ladeira abaixo, né? A gente tem aí, sei lá, não é que o São Paulo é favorito jogando lá, mas é uma boa hora para enfrentar o Galo. E aí depois tem o Grêmio,
que também, embora tenha a chance de se recuperar, ter um time que não é tão ruim como a tabela mostra, também está meio capengando lá no Z4. Então, de repente, se o São Paulo consegue essas 2 vitórias aí, a gente ainda pode até, quem sabe, brigar lá em cima, porque o Flamengo empata com o Cuiabá, dá uma vacilada, o Palmeiras ganhou do Bahia, ganhou bem, mas também não está, segundo os palmeirenses, no seu melhor, pode melhorar. Então, a gente pode brigar ali pela liderança, né, Yara? Dá para sonhar alto, será? Quando a gente olhava esses jogos, inclusive esses 4 últimos, a gente considerava que era realmente uma sequência difícil, e não deixa de ser. O que mudou nesse caminho foi a postura do São Paulo, que voltou a ser aquela que a gente esperava. O Zubeldia e a sua comissão entenderam que todos os 3 pontos, independentemente do adversário, são importantes. Então, foi isso que mudou. O André Silva até fala nesse fim de semana sobre o que mudou dentro do elenco depois dessa suposta conversa que teve, desse chacoalhão que teve no elenco e comissão técnica, que era tipo para cada um focar no seu, fazer o melhor do teu trabalho. Então, entra muito no que o Luiz Gustavo tinha falado e virou um enigma para a gente, de que cada um tinha que não sentar no resultado, tirar o ego da frente, todo adversário era importante, então eu acho que foi isso. O São Paulo, hoje, por exemplo, consegue ter destaques individuais em todos os setores do campo. Eu falei isso semana passada, e tem se acontecido isso todo jogo. Aconteceu também no jogo de sábado. A Arboleda foi um destaque, na minha opinião, defensivo, ali na volância, digamos assim. O Luiz Gustavo jogando muito. O Lucas cresceu durante a partida. No primeiro tempo não foi tão bem, mas no segundo se envolveu mais. Então são destaques importantes para potencializar o coletivo do São Paulo. Dá para brigar, sim, se não perder mais pontos importantes. E todos os pontos são importantes. Então essa regularidade para o São Paulo é muito boa nessa fase da competição. O que não pode, né, Renan, é o São Paulo ressuscitar mais um morto, né? Porque o São Paulo tem essa vocação de ser desfibrilador dos outros aí, fez isso com o Vasco. Ano passado, com o próprio Galo no Morumbi, na apresentação do Lucas e do Rames, o Galo não ganhava não sei quantos jogos aí, que não se complique sozinho, né? Mas pelo menos o momento da equipe, a gente vê que tá com uma pegada diferente, né, dos jogadores e tal. O que você acha que deu, assim, de mudada com essa visão de dentro de campo de jogador? Você que já passou por situações que a gente não imagina aqui, o que você acha que assim não estava funcionando no jogo contra o Vasco, por exemplo, que mudou para esse jogo? Você acha que foi mais a parte anímica mesmo da coisa? Sim, Senna, e a atitude dos jogadores, né? Isso que é o mais importante. Você vê os gols que nós sofremos contra o Vasco, né? Em lances de transição, em 6 segundos, o Vasco que estava com a bola na sua área, fez o gol em 6 segundos e o Igor Vinícius não conseguiu chegar no meio de campo. A transição estava ridícula do São Paulo, né? nesse espaço, nesse curto espaço de tempo aí contra o Vasco, contra o Cuiabá, sabe? E isso aí é a atitude dos jogadores, entendeu? Atitude. Você sofre um gol que a bola sobe, o Lucas domina, o cara toma a bola dele, faz o passe pro David, o David faz o gol e o Lucas não se movimenta. Coisa que não está acontecendo agora, sabe? O cara não tinha reação, o time não tinha reação às situações que aconteciam dentro do campo. E agora não. Você vê uma situação completamente diferente. Vamos exemplificar o jogo do Bahia. O time do Bahia tem uma característica muito específica de propor jogo o tempo todo, de manter a posse de bola. Pô, e o São Paulo não deixou com que isso acontecesse. Todo mundo pressionando como equipe. Por quê? Não adianta o Caleri sair, porque quem dá o start da pressão é o Caleri. É sempre o jogador mais avançado. Ou o Caleri, às vezes o Luciano. Ele dava o start da pressão e não saía todo mundo junto. Não saía uma pressão compacta. Ataque, meio de campo, defesa. Ficava espaço entre linhas. O que acontecia? Os times conseguiam sair jogando com muita facilidade. E que eu pensei para o jogo contra o Bahia? Se acontecer isso, a gente vai ter muito problema. Porque os caras têm qualidade, os jogadores de meio de campo não têm, quando tem a posse de bola, não tem uma posição fixa, rodam muito. E se o São Paulo não tiver uma pressão agrupada, compacta, vai sofrer muito contra o Bahia. E não sofremos nesse sentido.
Tamanho o comprometimento na hora de pressionar, na hora de recuar também, na hora de baixar a linha, todo mundo atrás da linha da bola. Então, esse comprometimento tático, principalmente, que foi fundamental nessa sequência de vitórias. E um fato que a gente não pode deixar de falar é a questão Ferreirinha. Pô, do pessoal do chat, quem me acompanha no pré-eleição, no prorrogação, sabe o quanto que eu estava cobrando junto com o Felipe, não só a entrada do Ferreirinha, mas também uma sequência para ele. Porque assim, Yara, Senna, não adianta você colocar o jogador ali, ó, joga aí 10 minutos. Se você for bem, você vai ter uma outra chance. Se você for mal... E era mais ou menos o que estava acontecendo com o Zubeldia. Colocou o William Gomes, tirou o menino do banco, colocou ele dentro do campo. Jogou 10 minutos. Não jogou... Nessa circunstância, é mais provável que você não vá tão bem do que você entre no jogo e acabe com o jogo. Certo? Então... E ele estava fazendo essa espécie de teste com o jogo. Você vai bem, você vai ter... E não, ele deu oportunidade e deu sequência. O que dá para o jogador confiança. Luiz Gustavo... Eu acho que o Eric também merece, quem sabe, uma oportunidade dessa parecida com a do Ferreirinha, entendeu? De jogar mais, né? É isso, é o campo que vai dar confiança para o cara, mas com sequência. Então, o fator Ferreirinha foi uma mudança drástica, na minha opinião, no time, na característica do time, né? O Nestor vai muito bem ali, o Michel, quando é solicitado, também faz muito bem o papel. Do outro lado, temos outros jogadores, mas... a mudança de característica do jogador do 1 para 1, aquele que vai para cima, e também tem sido importante na questão tática, na recomposição, foi um dos fatores também que, na minha opinião, fizeram essa mudança e relevância nessas 4 vitórias. Fiquei preocupado quando ele e o Caleri não poderiam jogar contra o Red Bull. E se você perguntasse para mim qual que seria a ausência mais sentida, nesse momento, o Ferreirinha. Por quê? Porque é um jogador de uma característica que, para jogar naquele setor, a gente não teria, certo? Com as características do Ferreirinha. Já o Caleri, você coloca ali o André, é um jogador alto, também forte, mais mobilidade, na minha opinião, do que o Caleri, mas também consegue fazer a função dele. E aí, curtiu esse corte? Deixe o seu like então e se inscreva, dê essa moral para a Arquibancada Tricolor, ative o sininho e tem na descrição também um link para você conferir a íntegra do papo, que foi muito bacana também. Valeu!